Olá pessoal, estamos de volta para mais um estudo, hoje falando sobre cosmética capilar. Como eu sempre me apresento, meu nome é Carla Viveiros, estou no Face como Carla Santos Viveiros, no Instagram, @Carla Santos Viveiros. Se você gostou desse material, tem gostado das dicas que eu tenho passado, então se inscreve no meu canal, dá um like, compartilha. Carla, eu não sou cabeleireira, mas você tem uma cabeleireira, então manda esse vídeo para ela, porque o pouquinho que eu sei eu tô tentando passar para vocês. É um conteúdo assim de muito valor, eu tenho tido um feedback muito legal. E hoje eu vou falar só um pouquinho a mais do material de ontem, porque surgiram algumas dúvidas, tá? As propriedades físicas que derivam o corte, como que eu sei? Carla, que eu preciso tratar o córtex. Força, elasticidade, flexibilidade, direção e maneira do crescimento, tamanho ou diâmetro e textura e qualidade do fio. Se a sua cliente já está com você, ela percebe que o cabelo dela mudou. Ela fala, olha, tem alguma coisa acontecendo, não consigo dar mais jeito, meu cabelo tá diferente. E é essas características aqui que você vai procurar na hora de montar um tratamento personalizado para tratar o córtex do cabelo. Carla, qual tipo de produto que eu preciso para tratar o córtex do cabelo? É isso que a gente vai saber hoje, né? A cosmética capilar, a cosmetologia capilar. A gente vai estar falando dela e eu vou estar dizendo para vocês o significado disso. Por que isso, a tricologia e a cosmetologia capilar é tão importante para nós, profissionais cabeleireiros. Eu não costumo dizer cronograma capilar, porque a pessoa, né, quando a gente atende um cliente, ele é único, é um indivíduo, então a gente monta protocolos personalizados. Eu sempre falo para os meus clientes, você não pode pegar um produto e achar que aquele produto vai servir para todos os cabelos, não funciona assim. Por isso que a gente estuda princípios ativos e entendemos que cada princípio ativo, ele é destinado para um tipo de cabelo. Vamos entender um pouquinho o que é a cosmética capilar? É a ciência que trata da preparação, estocagem, aplicação de produtos cosméticos e das regras que regem a atividade, sejam elas de natureza, química, física, biológica ou microbiológica, né? Antigamente já se existia a cosmética natural. Os antigos usavam, né, plantas para hidratar o cabelo, para fazer pintura no corpo. Então a cosmética já se existia, só que não tinha nada regulamentando ela. E hoje nós temos a cosmetologia, que estuda tanto um cosmético para a pele, para o rosto, para o cabelo, e fazem a definição dessas regras. O que ele tem que ter, qual o nickname, o que tem que ser atrás dele. O nickname é aquela rotulagem. São os nomes, né, que muitas vezes a gente lê e fala, eu nem sei o que é isso. Mas porque cada cosmético, ele tem uma função de oclusão, emoliência, umectação. E aí o nickname, os nomes que estão ali, a formulação, a matéria-prima que vai definir realmente para que ele serve. E eu acho bem interessante que a gente for montar protocolos que a gente usar nome técnico. Não, vamos montar um cronograma capilar. Você pode até divulgar, mas quando ela chegar até você, olha, eu vou estar fazendo um atendimento personalizado, vou ver o que realmente a sua fibra precisa, se é uma reposição proteica, se é uma reposição lipídica, se é uma reposição hídrica. Por quê? Isso aí ela vai te olhar com outros olhos, porque são nomes técnicos que nós usamos e principalmente, por mais que ela não entenda naquela hora, depois ela vai passar a entender que você vai explicar para ela, tá bom? Então, vamos lá. Os cosméticos são formulações de uso externos que, aplicados sobre a pele, sadia e seus anexos, unhas e pelos, não devem interferir nas suas funções orgânicas vitais. Quando o cosmético ele promove alguma dermatite ou promove alguma alergia, tem alguma coisa de errado. E aí na Anvisa tem grau de risco 1 e grau de risco 2. E aí ele é classificado lá, por isso que vem um códigozinho na rotulagem
porque primeiro ele tem que ser registrado lá para saber que grau de risco ele é, para saber realmente se tem que ser testado para depois vir para a mão do consumidor. E o uso de princípios ativos e substâncias com ação de limpeza, hidratação, emoliência, tratamento, recuperação e com uso de vitaminas, oligoelementos, minerais, óleos e extratos botânicos. Na terapia capilar a gente estuda bastante isso porque a gente usa cosméticos, mas usa também o natural, usa o oligoelementos que são minerais e é bem interessante. Quando se fala de produto de cosmético capilar e pensa no cabelo, ontem eu não falei porque eu iria falar hoje, a gente lembra de pH, potencial de hidrogênio. E o cabelo, ele tem esse potencial de hidrogênio. Existe uma escala que é de 1 até o 14, eu tenho ácido do 1 até aqui o 6,5, o 7 eu tenho neutro e o 14 eu tenho o alcalino. E a gente vai ver como que isso funciona dentro da fibra capilar. Mas em relação aos cosméticos, as soluções que têm um pH abaixo de 7 são definidos como alcalino. Então eles são o quê? Compatíveis. Se eu tenho um produto que é de 3,5 a 4,5, ele é compatível com quem? Com a minha fibra capilar. Se eu tenho um produto de pH acima, são definidos como alcalinos. Então, eu já saí do pH do meu cabelo e fui para um pH alcalino. As soluções que têm pH igual a 7 são definidas como neutras. E aqui eu coloquei uma fibra, que é uma haste capilar, aonde eu coloquei ácido, neutro e alcalino. Aí eu tenho aqui umas cutículas fechadas e cutículas abertas. Quando eu tenho um oxidante, condicionador e shampoo, eles estão na mesma faixa etária de pH. Então é compatível com a minha fibra. Quando eu entro já em colorações, eu tenho colorações permanentes, eu já saio do neutro e estou indo para o alcalino. A descoloração, eu vou para um pH alcalino. A minha fibra, por conta do produto, ela vai indo para um pH alcalino. Os relaxamentos também. Antes ele sempre dizia assim, tratamento tem pH ácido e química, né, tem pH alcalino. Hoje a gente vê que não é assim, porque nós temos quem? As escovas ácidas, que não está aqui, mas está entre 1 a 2,5 o pH das escovas ácidas, que a gente vai estar falando depois como que ela age na fibra capilar. Então, ela tá nesse pH aqui, que é um pH bem ácido, tá bem abaixo do pH do cabelo, tá? Quando a gente fala de princípios ativos na cosmética capilar, eu já entendi que o meu cabelo ele tem um pH de 3,5 a 4,5, que é o pH normal. Quando eu faço algum processo de relaxamento, tioglicolato, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, lítio, eu vou para um pH alcalino. Quando eu faço uma descoloração, eu também vou para um pH alcalino. E aí eu desestabilizo a fibra capilar. Até aqui, entendeu? E aí quando eu venho com um tratamento, eu tenho que ter qual pH no meu tratamento? Ácido. Porque eu tenho que trazer esse cabelo ao pH natural dele, que é ácido. Até aqui foi, beleza? E aí quando eu vou procurar um produto para tratamento, eu preciso entender do princípio ativo. Porque o princípio ativo ou os bioativos são os ingredientes agregados à formulação cosmética que têm a função específica de promover o resultado do tratamento. Carlos, então você está querendo me dizer que quando eu vou fazer um diagnóstico, eu tenho que entender de princípio ativo para eu ter o resultado? Sim, é isso que eu estou querendo dizer para você. E é ele que define a finalidade do cosmético, ou seja, sobre reguladores, hidratantes, adstringentes, nutritivos, antissépticos, revitalizantes e reestruturadores. Então, toda vez que eu penso em tratamento, eu preciso entender de princípio ativo. Por quê? Eu já peguei muitos casos da cliente chegar para mim, ela tinha acabado de vir
de um outro espaço, de uma outra profissional, pago um dinheirão em tratamento e aí ela teve efeito rebote. O que é isso? Em vez do profissional usar o tratamento adequado para o que a fibra estava precisando, é igual, eu costumo dizer assim, você vai no médico, você está com problema de estômago. Só que aí o médico fala, não, eu vou te dar um remédio para o seu intestino. O que acaba acontecendo? Ele te deu um remédio para o seu intestino, ele chama isso de efeito rebote. Você não vai ficar com o estômago melhor, porque ele te deu um remédio para o seu intestino. O seu estômago vai piorar e aí você tem os efeitos colaterais que aí vai atingir outros órgãos do seu corpo. É a mesma coisa o cabelo. Se o cabelo da sua cliente está precisando só de reposição hídrica e lipídica e você começa a usar tratamentos de reconstrução, ele vai começar a quebrar, ele vai ficar mais ressecado ainda, porque não é aquilo que ele precisa. Por isso que o diagnóstico é de suma importância na hora que você for montar o tratamento. Carla, eu posso montar o tratamento de 4 semanas? Não, é o cabelo que vai responder. Se aquele tratamento está indo bem, você pode... o que ele vai precisar agora? É isso que a gente tem que entender. O que o cabelo está precisando? E aí sim montar o protocolo de acordo com o que o cabelo está precisando. Aqui eu coloquei o detox da Twins, que é um revitalizante, um desintoxicante. Por quê? Eu tive muitas perguntas sobre cabelos oleosos. Após as progressivas, os cabelos estão ficando muito oleosos. Muitas das vezes é a maneira da aplicação errada. Eu vou estar falando isso na parte de química, mas muitas das vezes é a aplicação errada. Na forma de uso, a gente sempre pede para deixar 1 centímetro de distância da raiz. E os profissionais não respeitam. E aí o que acontece? Essa cliente às vezes tem uma dermatite seborreica ou uma oleosidade muito intensa. O cabelo dela já é oleoso. Então, mesmo às vezes tendo esse cuidado de dar 1 centímetro de distância, depois a cliente, quando volta, ela volta reclamando de oleosidade. E aí, que tratamento você vai usar? E aí, você entendendo de princípios ativos, você pode até fazer indicação de home care para ela. E agora, após a progressiva, que produto ela vai usar, que shampoo ela vai usar, que tratamento ela vai fazer para dar continuidade na química que você fez, para ter bons resultados, para ela gostar do seu trabalho. Então isso tudo é muito importante. Aí eu coloquei aqui os princípios ativos. O detox da Twins, o que ele tem? Hortelã, vinagre e microqueratinas. O hortelã, tanto as folhas in natura quanto o óleo da planta, trazem características que limpam profundamente o couro cabeludo, eliminando a oleosidade dos fios. E mais, a hortelã tem ação antioxidante e antibactericida, que acalma também as inflamações do couro cabeludo, muitas vezes causada por coceira ou excesso de sebo, ou seja, oleosidade. O vinagre, a gente chama o vinagre de ácido acético, e que é o ácido etanóico. Portanto, o pH do vinagre é ácido, em torno de 2,9. Assim, sua aplicação nos cabelos auxilia no fechamento das cutículas, mantendo os fios saudáveis e brilhantes. Então, se eu tenho vinagre, quando eu faço uma coloração, eu vi lá que uma coloração permanente, o pH da minha fibra capilar vai para onde? Vai para alcalino. Eu preciso trazer o pH novamente para o ácido. Então, eu sei o princípio ativo do meu detox, que eu posso estar utilizando esse tratamento após coloração. Eu tenho também microqueratina, que é vegetal, restaura os danos da fibra capilar, melhora a textura e confere nutrição. Então, quando eu sei de princípios ativos, eu direciono melhor o meu tratamento. Reposição proteica. Eu botei aqui o kit, né? Hair Perfection da Twins, que são 4 passos. E o que tem nele? Tem argila, tem cacau, tem pantenol,
Tem a queratina concentrada vegetal. E quando eu sei de cada um princípio ativo, eu consigo direcionar melhor meu tratamento. Eu coloquei aqui a argila. Auxilia na desintoxicação da epiderme do couro cabeludo. Combate radicais livres. Limpa, revigora, tonifica, nutre e hidrata. Mantém o equilíbrio natural, promovendo o bem-estar. O cacau no cabelo é rico em vitamina A e B2, potássio, fósforo e magnésio. Só para citar alguns, eles atuam sobretudo na saúde do couro cabeludo, fazendo com que o cabelo cresça mais rápido, mais forte, menos fino e com mais brilho. Então tá querendo me dizer que quando eu tenho uma cliente que tá com o cabelo, fez algumas químicas e o cabelo dela afinou, eu posso usar esse tratamento? Sim, você pode direcionar esse tratamento. Eu tenho também o Depantenol, que ele é muito conhecido no nosso meio, né? Mas a gente já usa há bastante tempo, só que as pessoas não sabem qual é a função dele. Ele vem da vitamina B5, essa substância é considerada a precursora do ácido pantotênico, que é fundamental para a manutenção, vitalidade e a saúde do cabelo. Então ele é muito importante e nós temos ele no quarto passo, no super finalizador. Então quando eu faço um tratamento numa cacheada e eu uso o super finalizador, Carla, qual é o protocolo que eu faço? Eu uso o shampoo, uso o reconstrutor, que é o passo 2, e na finalização, que a cacheada a gente não escova, mas faz o difusor, eu uso o quarto passo, que eu dou revitalização para essa fibra. A queratina concentrada vegetal penetra na fibra capilar, regenerando de dentro para fora. Lembra que eu falei as características da fibra capilar, que tá com problema dentro do corpo, não tem resistência, tá muito elástico. Como o protocolo que eu faço, uso o shampoo, enxago, passo a queratina e depois eu venho com o passo 2, que é o reconstrutor. Os resultados são maravilhosos. Carla, em toda cliente que eu posso fazer assim? Não. Você tem que primeiro identificar o diagnóstico, tem que saber diagnosticar essa fibra e saber realmente do que ela precisa. Por isso que a cosmética capilar é tão importante pra gente profissional. Porque se você não entende isso, o mesmo produto que você usa para um cabelo pós-coloração, você vai usar para pós-mechas, você vai usar para pós-permanente. E eu costumo dizer que fibra é igual digital, cada um tem a sua. Então você tem que entender o que está faltando nessa fibra capilar para que eu possa repor. Porque o cosmético capilar é isso, a gente repõe o que o cabelo perdeu. Porque não é só química que danifica a fibra. O sol, o vento, a maneira como ela amarra. Se ela passa muito a mão no cabelo, ela vai ter essa frente aqui toda quebrada. Muitas das vezes a cliente ela tem a mania. Quero prender o cabelo, o que ela faz? Ela passa a água da bica com cloro ali e esse cabelo aqui da frente fica todo danificado. Eu costumo dizer, dar consultoria para a cliente de como ela agir, de como ela tratar o cabelo dela em casa, porque às vezes ela vai uma vez na semana para você tratar. E os 6 dias, o que ela faz? Qual é a manutenção dela? Então por isso que é importante a gente dar a consultoria, sentar, conversar com a cliente, para ela entender que a gente quer o melhor para ela, quer o melhor para o cabelo dela, porque a gente fazendo um tratamento e tendo resultado, não é só bom para a cliente, é para o nosso trabalho também, é a nossa assinatura que está naquele cabelo. Então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. A cosmética capilar ela é bem grande, eu só dei aqui um pinguinho de nada. E eu ministro cursos de terapia capilar, onde a cosmética capilar ela abrange outras definições. Então, se você tem interesse em aprender, futuramente a gente vai estar montando uma turma. Fique à vontade de estar mandando mensagem para mim ou aqui no grupo. E eu espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Fique em casa, se resguarde. Esse momento é um momento onde está mesmo que aprendendo. E espero que amanhã a gente vai estar falando um pouquinho sobre colorimetria, que é um assunto onde todo mundo está pedindo. A gente vai estar falando sobre neutralização de cor, fundo de clareamento,
onde as pessoas têm muitas dúvidas. Mas, assim, ainda as pessoas ficam muito sedentas nessa parte de colorimetria. E eu acho que deveria ser o inverso. Quando você não entende de tricologia e nem de cosmetologia, não adianta você fazer mechas, porque muitas das vezes você vai danificar esse cabelo e não vai saber recuperar. Então fica a dica, até a próxima. Beijo, tchau!